Gente, olha só, dados do Plano Safra mostram que os apoios financeiros favorecem pequenos e médios produtores rurais. Bem diferente do que muitos dizem, que só beneficia grandes, ricos fazendeiros, né? Quem analisa esse panorama pra gente é o consultor de agronegócio e colunista aqui do nosso canal, Celso Ricardo, que já está aqui ao vivo. Celso também está na paleta, no tom de verde. Celso, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. Bom dia, Valtena. A figurinista pensou sem pensar, sem planejar muito, ela acertou aqui os três. Não, ligou para o Celso também. Ela avisou para o Celso, né? O tom hoje é esse. Eu acho que teve, eu não queria dizer, mas teve um WhatsApp mais ou menos para combinar. Celso, vamos falar então, né, sobre o Plano Safra beneficiar aí também pequenos e médios produtores, né? Olha, Carol, Valteno, as pessoas no Brasil, quando a gente fala sobre agronegócio, eles têm muito pouco entendimento sobre o que realmente atua sobre esse universo de forma direta e indireta. Como tu bem colocou no início, as pessoas acham que os mais favorecidos são os grandes produtores, né, os produtores rurais ricos, né, conforme a tua definição, e a realidade não é essa. O agronegócio possui vários universos, inúmeras posições em termos de produção, preço, produto, padrão e volume, e mercados, cada qual com a sua importância. E eu ainda acho que nós estamos subdimensionados em termos da nossa capacidade produtiva. Falta organização interna para nós podermos evoluir em termos de produção e comercialização, mas fica bem claro para nós que se nós analisarmos os percentuais a partir da característica produtor rural, quem tem realmente um aporte do governo maior são os pequenos e médios produtores, né? Os produtores ligados ao Pronaf e também ao Pronamp. E é importante dizer, quando a gente fala de Plano Safra, a gente não está falando que aquele dinheiro é o dinheiro, só aquele dinheiro que é gasto durante o plano, durante a safra. É mais de R$ 1 trilhão. Eu vejo cálculos de que o Plano Safra só corresponde a 1/3 do que é o investimento do agro a cada ano, a cada safra que é feita. E a questão toda é a seguinte: a gente compete em nível de desigualdade com os Estados Unidos e com a Europa. Lá sim, o subsídio é mantido, tem crédito, e se o produtor perde, vai lá o governo e paga. Aqui precisa ficar de pires na mão, pedindo ao governo como se a gente tivesse realmente fazendo algo errado. Ou seja, se o agro não fosse importante, não é não, o Celso? Sem dúvida, Valteno. Parece que nós estamos cumprindo apenas com uma obrigação de produzir, né? E eu sempre levo à frente dizendo que o Brasil produz a qualquer custo e muitas das vezes, ou praticamente sempre, vende a qualquer preço. E tu tocou num ponto importante. Se nós compararmos os subsídios, né, do Brasil, na média 5%, e nós formos lá para os Estados Unidos, 9%, parece que é muito próximo, né? Mas se nós analisarmos a capacidade produtiva que os Estados Unidos têm em termos de mercado, não estou falando competência porque o nosso produtor rural é extremamente competente, mas os Estados Unidos, além da importância e da representatividade que tem no mundo, não somente em volume de produção, mas também na influência de valores das commodities, nós vamos ver esse outro lado que tu colocou. Os Estados Unidos, se o produtor tem problemas, e a gente sabe que as questões climáticas lá são muito fortes, o governo vai lá e banca, literalmente, e não deixa com que a burocracia e os confrontos políticos de interesse venham se sobrepor às intenções do agro. E o Brasil, a gente sabe, país de características extremamente agropecuárias, tem uma importância muito grande na economia brasileira, movimenta essa economia com uma força muito grande, só que quando nós precisamos considerar o setor, né, nós precisamos levar em conta todas as adversidades, nós ficamos criando picuinhas e não damos a atenção para esse setor como precisa, levando em consideração principalmente agora os fatores que estão ligados ao mercado internacional, o preço das commodities e ao custo de produção no Brasil, que vem inviabilizando, muitas das vezes, um maior investimento em tecnologia, né? A busca pela informação, que eu acho que deve ser o caminho, né? A aproximação do campo com Brasília deveria estar acontecendo. Mas o que nós estamos vendo é o distanciamento cada vez maior e a crucificação do agro, né, perante a vários assuntos aí, inclusive o que nós vamos ter agora na COP30, que eu tenho certeza que o agro brasileiro vai ser o alvo de muitos ataques, mas nós precisamos considerar que o nosso setor é importante e que nós viemos crescendo, né,
com custos muito altos, mas o Brasil tem capacidade de crescer, é só o governo apoiar como precisa apoiar, né? E o orçamento que está sendo discutido agora no Congresso não seria uma opção, uma possibilidade para mudar esse cenário? Carol, eu acho que o orçamento ele é importantíssimo. E nós precisamos levar em consideração que o agronegócio brasileiro precisa de linhas de crédito para produzir. Infelizmente, nós ainda não estamos capitalizados para ter como uma opção a busca por linhas de crédito. Nós temos a necessidade. Então, eu acho que se nós levarmos em consideração, e aí eu pego uma pauta, né, daquela questão da tributação zero sobre a importação de alimentos, eu acho que a grande preocupação hoje nossa estaria em viabilizar econômica e financeiramente o nosso agro. Nós estamos tratando de um ano onde o custo vai ser mais alto, tendo em vista até os juros da Selic que vão aumentar. Os bancos privados, tendo em vista os públicos pelo governo que alega ter pouco financiamento, pouco dinheiro, os bancos privados vão tratar os juros da forma que eles querem. E isso vai ser um grande empecilho para os produtores poderem planejar a sua safra e também buscar essas linhas de crédito para investimento. Eu acho que, tendo em vista o zerar a tributação sobre a importação, por que nós não tratamos o agronegócio brasileiro com um pouco mais de respeito, vamos dizer assim, tendo em vista as adversidades, e não buscamos diminuir essa tributação sobre o agro, não vou falar em zerar, mas diminuir ela, levando em consideração a necessidade que nós temos e as adversidades de clima e também mercadológica. Eu acho que o caminho seria isso. Oferecer uma linha de crédito convincente, mas já começar a tratar o agro com a ideia de capitalizar o produtor, para que essa necessidade de anunciar um plano safra maior a cada ano não seja necessário, seja uma opção para um produtor capitalizado buscar ou não essas linhas de crédito, tendo em vista, né, outras opções de negócio que ele pode ter dentro da sua propriedade rural. Eu acho a pergunta da Carol interessante, porque o orçamento, sim, é uma forma, sabe, o Celso, da gente, por exemplo, de onde virão os recursos, de como a senadora Tereza, por exemplo, tem apresentou recentemente um projeto também, você tocou na questão internacional, da reciprocidade. A gente precisa tratar. Quem trata bem a gente trata bem. Quem trata mal, a gente vai tratar mal. Não é entrar numa guerra, mas é ter posição. Então, se for aprovado esse projeto, a gente vai ter uma fórmula de agir mais conjunta entre o governo, entre o legislativo, entre os produtores rurais, para a gente ter uma posição. Os Estados Unidos é porque tem união. Ali está organizado. Produtores rurais, governo, Congresso, todo mundo joga junto. Aqui, o agro, às vezes, é chamado de fascista. O agro, às vezes, é colocado como o vilão da inflação. Então, são essas as questões que eu acho que estão colocadas sobre a mesa. Todo mundo sabe da necessidade de produção de alimentos, que o produtor é uma empresa a céu aberto, produz todo ano, dá conta de fazer, tem gargalos de infraestrutura, tem problemas de crédito. Eu acho que é hora de mudar. Eu acho que talvez seja o momento certo, diante da pressão inflacionária, diante do que a gente está vendo, o orçamento é peça fundamental agora, vai ser votado na semana que vem na comissão, para a gente poder não ter contingenciamento de recursos, ter mais recursos para o seguro rural, importante num país do tamanho que é o Brasil, e aí sim a gente começar a produzir alimentos e não desperdiçar. A questão do seguro rural é importante, né? Eu acho que mais do que tudo é desburocratizar. A gente está vendo e acompanhando até empresas do meio, muitas das vezes sem entender os caminhos, né? Mas tu tocou num ponto, Valteno, com relação aos Estados Unidos, ao produtor rural e a importância que o agro tem lá naquele país. A gente sabe, desculpa, das vezes que estive lá, que existem adversidades, existem problemas, mas o agro é tratado com respeito. Essa questão de tratar o produtor como fascista, essa guerra, me desculpe, um pouco burra que tem dentro do Brasil, com relação à política que se sobrepõe sobre o agro, isso precisa acabar. Eu acho que, independentemente do governo que está lá, nós precisamos reconhecer a importância do agro para o Brasil. Não somente com relação às exportações, mas a um nível que nós precisamos chegar de planejamento para entender que existem, dentro desses 26 estados produtores de alimentos e também somado ao Distrito Federal, caminhos para nós viabilizarmos a produção de alimentos dentro do Brasil para atender o mercado interno e também aquela produção que vai ir para o mercado internacional.
Só que essas guerras políticas acabam criando muito mais problemas do que apresentando soluções. Eu acho que a senadora Tereza, ela tem uma proposta, mas essa proposta precisa ser trabalhada. Eu acho que nós não podemos ter o governo federal, a partir do presidente da República, com essa visão de que o produtor rural é fascista. Nós não podemos ter um Congresso que entenda somente os caminhos a partir de um viés político do que deve ser feito, e também até a própria Frente Parlamentar Agropecuária. E não posso desconsiderar o Ministério da Agricultura, que eu acho que é uma pasta hoje muito política, ela precisa se aproximar do campo. Nós precisamos entender que a produção de alimentos começa lá, e todas as políticas que nós estamos vendo voltadas para o agro, elas estão mais direcionadas à indústria e também às questões, né, que geram interesses políticos. Eu acho que a senadora Tereza vem fazendo essa frente, e nós precisamos, Valtena e Carol, aproximar Brasília do campo, entender esse agro que nós estamos vivendo, das adversidades, dos custos altos, das dificuldades. Não é somente colocar a tecnologia a qualquer custo no campo. Nós precisamos entender primeiro o que está acontecendo, apresentar propostas e começar a viabilizar esse setor que vem passando por dificuldades, e essas dificuldades estão impactando hoje diretamente no que nós estamos vendo com relação ao preço dos alimentos aqui no Brasil. E as medidas tomadas pelo governo nos últimos dias realmente não vão nos trazer impacto positivo nenhum. Muito pelo contrário, acho que vão criar mais problemas do que apresentar soluções. Celso, obrigada pela participação, pela reflexão, e até a próxima, viu? Uma boa quarta para você. Obrigado para vocês também aí, um abraço a todos. Verdinho, até mais. Agora são 8h59.